Oi, pessoal. Vamos dar sequências nas nossas dicas sobre ninhos de passarinho? Na primeira aula, a Amanda já ensinou um ninho, trabalhando com galhos. Na segunda aula, a Silvana ensinou um ninho um pouquinho mais delicado, com musgos, com casquinhas de pinheiros. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os ovos, né? Os formatos, o porquê dos formatos, as cores e a infinidade de formas e cores que os ovinhos de passarinho têm. Se vocês não assistiram aos primeiros vídeos, eu falo para vocês na nossa página, os dois estão salvos lá. Toda sexta-feira a gente está colocando. Ainda vai ter a Cris e o Paulette também, ensinando dicas sobre ninhos de passarinho, que é uma coisa que a gente usa bastante, tanto na pintura cáustica e na pintura decorativa. Fica muito bonito os trabalhos quando a gente coloca os ninhos, tá? Então, vamos para a nossa aula. Bom, vamos começar falando sobre o formato dos ovinhos de passarinho, né? Por que eles têm formatos diferentes? Em relação com o voo. Quanto mais eles voam, aqueles pássaros que saem de um continente e vão para o outro, os ovos são mais achatados e longilíneos, né? E quanto mais eles ficam parados, voam pouco, eles são mais arredondados. Então, as corujas, as galinhas, têm os ovos bem arredondados. Os albatrozes, eles já têm os ovos mais assimétricos e elípticos, né? Aqui eu tenho alguns modelinhos, né, de ovos. Então, esse aqui é o ovo do cardeal, da cotovia, que é menorzinho, do corvo. O corvo voa alto, né? Então, ele tem a pontinha mais fininha e ele é mais alongado. O beija-flor é um formatinho bem inusitado, porque ele é igual na parte de cima e na parte de baixo. Isso faz com que ele se equilibre melhor dentro do ninho do beija-flor, que é bem pequenininho. E esse aqui é o formatinho mais comum, que é o ovinho do pardal. Certo? Então, é por isso que eles têm essas formas diferentes, né? Nem todos os ovinhos são iguais. E isso vai depender do voo que eles habitualmente fazem. Então, por que a gente tem tanta variedade de cores, né? Nos ovinhos de passarinho? Cientistas concluíram que os ovos tendem a ser mais escuros em locais com clima mais frio e mais claros e cores mais variadas em áreas mais quentes próximas à linha do Equador. Então, a gente aqui é privilegiado, né? Nossos passarinhos têm as cores mais vivas e mais diferentes. A gente tem do marrom, né, que são os mais escuros, passa pelos verdes, pelos azuis. E os ovos mais escuros, eles esquentam mais rápido, né? É como quando a gente põe uma roupa preta, a gente absorve bastante o calor do sol. Então, os ovos mais escuros esquentam, mantêm o calor por mais tempo e é muito bom porque esses pássaros vivem em temperaturas mais frias, certo? Então, é por isso que a gente tem essa variedade grande de cores. Então, aqui eu fiz alguns, eu já dei fundos, né? Em alguns, eu vou fazer um ovo do cardeal, da codorna, do macuco, que é um pássaro da Amazônia nossa, mas ele é a mesma cor do pássaro americano que a gente vê nas pinturas americanas de ovos, muitos ovinhos azuis verdeados, né?
Vou fazer o do pardal, vou fazer o do corvo e vou fazer esse aqui, certo? Que é também um tom mais amarelado com marrom. Tem vários pássaros que têm essa cor. Inclusive, o pardal, ele pode ser tanto azul, né? Como fundinhos amarelos. A gente encontra essa variedade de cores nos ovinhos do pardal. Porque tem pardal no Brasil, tem pardal nos Estados Unidos, né? Que são os sparrows. E então varia essa tonalidade. Então, nós vamos começar a pintura pelo nosso cardeal, né? O vinho do cardeal. Aqui é só para vocês terem uma ideia das variedades, né? E depois, assim, a melhor fonte que tem é vocês entram na internet, coloca lá ovos de passarinho, vocês vão ver o quanto vai aparecer. E aí, quando vocês forem pintar, vocês podem variar bastante os seus números, porque vai ficar bem bonitinho, tá? Então, o vinho do cardeal, ele tem o fundo azul, mais claro, né? E umas manchas num vermelho bem queimado. E eu vou usar um pouquinho do rústico para escurecer só um pouquinho o nosso azul aqui, para fazer uma sombrinha, certo? Para facilitar, eu peguei pelo risco, né, desses ovinhos aqui, que depois a gente vai deixar para você na nossa página. Eu peguei uns cartõezinhos e fiz como se fosse um molde vazado. Para quê? Para mim não sujar, né? Porque eu vou bater, vou fazer chuva americana, eu vou fazer esponjado e eu não quero que suje os outros ovinhos. Aqui você pode estar usando, quando você for fazer esses ninhos, o extenso da OPA, que é o 3201. Esse extenso da OPA veio com 3 tamanhos de ovinhos aqui, super bonitinhos. Então, assim, para o tamanho do ninho que a gente costuma fazer nas nossas peças, vocês vão poder utilizar super bem eles, né? Tem 3 tamanhos. E aí dá para vocês trabalhar com a esponjinha, uma chuvinha americana, sem ter perigo de sujar. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é as manchinhas, né? As manchinhas do ovinho do cardeal, elas são mais intensas aqui embaixo e vai subindo. Para isso, eu vou usar uma esponjinha marinha. Vou pegar um pedacinho pequeno, que eu tenho alguns pedacinhos já bem antigo, mais pequenininho. Então, eu vou usar a esponja marinha para bater esse vermelhinho aqui, que vai me dar o aspecto do ovinho do cardeal. Peguei a minha esponjinha. Vou pegar um pouquinho da tinta vermelha. E vou bater. Tirar bem, tá? A gente vai batendo bem devagarinho, mais embaixo do que em cima. Olha como ficou bonitinho. Agora nós vamos fazer a sombra. Seca um pouquinho. Para a sombra, eu vou usar o azul do fundo, misturado com um pouquinho do sépia.
Vai ficar um acinzentado. E aí a gente vai fazer a sombra de um lado só. Faz ela bem expandida. A pintura decorativa lançou um stencil de cardeal. E então, a hora que você quiser pintar esse stencil e fazer um ninho de cardeal, a gente já tem o modelinho do ovinho. Limpa um pouquinho a borda, se passar, né? E agora a gente seca. Nós vamos pintar eles de uma forma bem simples. Então, a gente vai fazer só uma sombra e agora a gente vai colocar a luz. Como os ovos são bem opacos, a gente vai trabalhar com uma luz seca, usando branco. Esse pincel é o 255 da Condor, pincel de cerda. Aí eu vou pegar o branco, tirar o excesso no papel e venho na parte de cima iluminando. Uma luz bem suave, mais para dar o volume mesmo, tá? Então a gente vai aos pouquinhos até chegar na intensidade que a gente deseja. Agora a gente vai pintar o ovinho de codorna. Eu fiz o fundo dele com mineral e ele tem as manchinhas bem escuras, que nós vamos trabalhar com rústico e marrom. Primeiramente, vou colocar o molde, né, para não sujar. E com o marrom, nós vamos fazer uma chuvinha americana. Eu vou usar um pincelzinho Reiki, aquele que é desgastado, já bem antiguinho o meu. Eu gosto dele para fazer chuva americana. E aí eu vou pegar o marrom. Para chuva americana a gente sempre dilui a tinta, né? Deixa ela bem aguadinha para poder respingar. E para auxiliar, eu uso um outro pincel para servir de apoio para mim bater. A chuva americana feita com Reiki, ela não espalha tanto, não faz tanta sujeira. Mas mesmo assim a gente vai pôr o molde lá. Então vai batendo devagarinho, deixando cair os respingos. Lembrando que eu estou usando o marrom. Agora, para suavizar, porque eu não quero pontinhos, eu vou pegar o pincel mop e vou bater ele por cima desses pontinhos. E aí eu vou ter mais manchinhas do que pontos. Esses pontinhos da chuva americana, ele vai abrir e formar umas manchinhas. Vou dar uma secadinha. E agora, com pincel redondo, é o 225 da Condor,
Nós vamos fazer manchas usando a cor rústico, que é um marrom bem forte, né? Vou dar uma leve diluída na tinta para que meu pincel corra. E vamos fazendo manchas. Essas manchas, elas são bem fortes e bem escuras e de formatos irregulares. Umas maiores e outras menores. A gente vai soltando bem livre. Vamos criando as manchinhas. Ora a gente faz pontinhos, ora faz manchas. Aqui eu vou aumentar um pouquinho essa mancha. Faz nas bordinhas, né? Para parecer que tá dando a volta no ovinho. Aqui dá para aumentar um pouquinho mais a intensidade da cor, porque elas são bem escuras mesmo. Dá para aumentar um pouquinho aqui também, ó, deixa ela maiorzinha. Acho que é suficiente. Dá uma secadinha. E agora a gente vai fazer a sombra. Eu não quero ela muito escura, né? Porque o ovinho ele é bem clarinho. Então eu vou usar o marrom. Venho desde lá de cima, contornando a parte esquerda. Por que eu tô jogando a sombra na parte esquerda? Porque eu fiz uma sombra projetada, né, do lado de fora. Então, eu tenho que ter esse contraste de claro e escuro. Mas é bem suave, tá? A gente limpa um pouquinho, se passar. Vou secar. Vou fazer um pouquinho também na parte de baixo. Lembrando que quando a gente vai fazer uma sombra numa forma arredondada, o pincel entra na lateral, o pincel não vira, o que vira é o movimento da mão da gente, tá? Vou expandir um pouquinho aqui para cima, para dar o volume do ovinho. Luz seca, com branco. Vai colocando aos pouquinhos, né, para ir controlando a intensidade. Nosso ovinho está pronto. Agora a gente vai fazer o ovinho do pardal. O fundo dele eu usei o mesmo azul e misturei um pouquinho de mineral. Ele vai ser uma técnica bem parecida com o ovinho do cardeal. Só que as manchinhas dele são bem marronzinhas, tá? Então, eu vou usar a esponjinha. Vou colocar o meu molde vazado para não sujar o meu fundo. E vou bater com o rústico. A esponjinha tá molhada, pego o rústico, tiro o excesso e venho dando batidinhas.
No ovinho do pardal, a gente pode aumentar o espaço onde tem as manchinhas, tá? Ele vai ter manchinhas mais fortes, mais fraquinhas, e aí você vai conseguindo com a pressão da mão. E pode chegar até a parte de cima. Ele vai ficar bem manchadinho assim. Vamos secar. E vamos fazer a sombra. Fazer a mesma coisa, vou pegar o rústico, colocar um pouquinho do azul, só que o azul puro, tá? Vamos ter um cinza e vamos sombrear a lateral esquerda. Vai trazendo até a parte de baixo. Expande um pouquinho, mas sempre suave. Limpa o excesso, né? E por que que eu tô fazendo a sombra do lado esquerdo, né? Porque eu já coloquei uma sombra projetada do lado direito, então eu tenho que manter esse lado clarinho. Vou secar um pouquinho. E a luz seca com branco também. Tira excesso no papel. E bem suave a gente vai fazendo essa luz. Abre ela um pouquinho para não ficar muito marcada, né? Mas deixa ela sem intensidade, porque a casquinha do ovo é bem opaca. Pronto, nosso vinho do pardal. Agora a gente vai fazer esse ovo lindo que é do macuco, que é uma árvore lá da Amazônia, né? Então nós vamos sombrear os 4 lados. Vou misturar azul seco com verde country, sendo que o fundo eu fiz com verde água. Então pega um pouquinho de cada cor no pincel, vou trabalhar e vou fazer a sombra. Note que essa sombra já é mais escura, porque eu vou tonalizar o ovo com a sombra. Expande um pouquinho e aqui eu vou bater um pouquinho do pincel mop para suavizar as marcas. Vou secar. Para poder fazer a sombra do outro lado. Lembrando que nós vamos fazer todos os lados dessa sombra. Então, eu vou inverter um pouquinho a placa, porque para mim fica mais fácil trabalhar sempre do lado esquerdo. Aí vai do costume, né? Sempre a gente faz o que se adapta melhor. Então, venho também começando lá de cima, trazendo e expandindo essa sombra. Que na realidade essa sombra eu vou estar tonalizando o ovo.
E vou aproveitar a cor do fundo já como luminosidade. Limpo um pouquinho. Passo o mop. E secamos novamente. Vou virar ela, porque agora eu vou fazer nessa parte de baixo. Então, assim eu vou completando a volta toda do ovinho. Lembrando, né, que quando a gente sombreia formas circulares, o pincel entra no perfil e vem até embaixo. E aqui eu vou expandir um pouquinho mais, para fechar essa parte clara. Do lado esquerdo, eu vou vir com mais uma sombra, eu dei uma secada, vou fazer essa sombra agora só com azul seco. Esse azul seco só vou fazer do lado esquerdo. Limpa, né? O azul é uma cor que suja fácil, então tem que limpar antes que seque. Vou secar para poder agora vir com a luz. Tá sequinho, né? Esfriou. Vou pegar o meu pincelzinho, que já tá sujo de branco. E vou fazer a luz. Tiro o excesso. Sempre assim, né? Uma luz seca. Então, sempre eu tenho que tirar o excesso para não manchar. Sempre pouca tinta, porque aumentar é fácil, diminuir aí é mais difícil. Então, intensifico essa luz agora aqui. Essa cor de ovo é muito bonita, né? A gente usa bastante ela quando faz vinho. Agora, eu vou fazer o ovo do corvo, né? Corvo americano. Então, ele já tá mais lá no norte, né? América do Norte, ele vai ser mais escuro. Então, o fundo dele eu fiz com camurça queimada. E as manchas dele são em sépia. Só que ele é todinho manchado, então eu vou usar o sépia, que é um marrom bem escuro, e vou fazer a volta toda, ele é todinho preenchido. Para isso, dessa vez, eu vou usar uma esponjinha de cozinha, aquela que tem aquele lado bem áspero. Eu cortei ela pequenininha, né, porque nosso espaço é pequeno, ela tá úmida, então eu vou passar ela no sépia, da mesma forma que a esponja marinha, né? A gente tira o excesso na bandejinha ou no azulejo e vem batendo. Como ela é bem mais aberta, ela vai me dar uma textura mais aberta, então eu consigo ver o fundo, embora eu vá fechar. Tá vendo como vai ficando? Ela dá esse efeito. Então, a gente vai pondo aos pouquinhos, né?
formando toda essa textura escura. Quando for fazer pintura que usar o corvo, já tem ideia de como fazer o ovinho dele, né? Olha como ele fica. Agora eu vou dar uma secada para a gente vir com a sombra. A sombra eu vou fazer com o próprio sépia. Da mesma forma, nós vamos colocar ela do lado esquerdo. Então, ele vai escurecer um pouco mais, né? Vou fazer um pouquinho do outro lado para marcar mais o contorno. Vou dar uma secadinha para poder fazer na parte de baixo. Eu adorei esse ovo, achei que ele fica tão bonitinho. Agora a gente vai fazer a luz. Como ele é um marrom escuro, eu não posso fazer luz com branco, senão eu vou manchar, né? Então, eu vou pegar o ocre, secando primeiro, né? E vou trabalhar essa luz com ocre. Peguei o mesmo pincel, só vou limpar um pouquinho ali no pano, no papel, né? Não precisa nem lavar, tá? Tira o excesso. E vamos trabalhar a luz seca. Bem delicado, né? Porque eu não posso clarear muito, senão forma uma mancha, não uma luz. Agora a gente vai pro último ovo, tá? Esse ovo é da gaivota do marfim. E ele é todo manchadinho, então eu vou usar o mesmo pincel redondo e fazer vários pontinhos. A gaivota do marfim é um pássaro lá da América do Norte, lá da Antártica. Então, eu vou pondo vários pontinhos e vou trabalhar com 3 cores. Então, o fundo meu é o ocre. E os pontinhos vão ser em caramelo, rústico e cerâmica. Mesma coisa, né? Vou pegar um pouquinho de água, dar uma leve diluída na tinta, começando pelo caramelo. Então, com o pincelzinho de pé, vai dando as batidinhas. Lembrando que a tinta tá
diluída. É bem irregular, não são pontinhos, são batidinhas, tá? A gente vai fazendo as batidinhas, umas maiores, outras menores. Não muito próximo, porque nós vamos ter que colocar e passamos o mop para suavizar. Tem que dar uma secadinha, né? Agora, da mesma maneira, nós vamos trabalhar com o cerâmica. Também diluindo um pouquinho a tinta, para deixar ela um pouco transparente. E vamos entrar com os pontinhos também, né? As batidinhas. O cerâmica em menor quantidade um pouco. Concentrando um pouco mais na parte de baixo e levando pontinhos menores para a parte de cima. Bem aleatório. Não tem uma sequência e procure sempre assim. Vai trabalhando para cima, para baixo, para não formar carreirinha. E bate o mop para suavizar. Então, eu vou criando manchinhas na casquinha do ovo. Vamos dar uma secada. E entrar agora com o rústico. Lembrando de diluir um pouquinho. E eu vou concentrar mais na parte de baixo. Quando for chegando mais para cima, os pontinhos ficam menores, tá? Agora eu vou usar um liner para fazer pontos menores ainda. Da mesma forma, água um pouquinho a tinta, né? Que tá trabalhando com liner e faz os pontinhos. Mais delicados agora. A gente tem que variar bastante as batidinhas aqui nesse ovo. E bato o mop para formar manchinhas. Entro com um pouco de caramelo nos espaços mais vazios. Ele é bem salpicadinho. E um pouquinho da cerâmica, em menos quantidade, tá? Pronto, acho que é suficiente. Vamos dar uma secada. Pra gente entrar com a sombra. Para sombra, eu vou trabalhar com o caramelo e o rústico. Expande um pouquinho.
Vou dar uma secadinha aqui, porque eu preciso repetir essa sombra. Para dar mais volume, eu vou jogar um pouquinho do lado contrário, mas é bem pouquinho, tá? Para ele não ficar tão claro como tava. Seca. E agora eu vou fazer uma segunda sombra. E para essa segunda sombra eu vou usar o rústico e o cerâmica. Ele vai dar um tom um pouquinho mais avermelhado na casquinha. Tirar aquela marquinha e vou bater o mop. Agora eu tenho que secar para fazer a luz. Eu vou pegar o pincelzinho que eu tinha usado anteriormente, o ocre e um pouquinho de branco agora, né? Porque essa casquinha minha é mais clara. Tiro o excesso. E venho fazendo a luz. Nossos ovinhos estão prontos, né? Alguns modelinhos. Limpar um pouquinho aqui que sujei de branco. E então a gente tem alguns ovinhos desenhados. Então esse aqui é o cardeal. Esse aqui é a codorna, o vinho da codorna. Esse é macuco. A gaivota do marfim. O corvo americano. E o pardal. Sendo que o pardal, em alguns lugares, ele pode ser também com um fundinho mais bege, um pouco mais clarinho, tá? Então, aqui tá nossas demonstrações, né? Nossas dicas de como vocês pintarem o vinho. Os formatos e alguns tipos de casquinhas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.